Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém. Está feliz, dão glória. Vamos cumprimentar os ouvintes. Diz assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é minha, é sua, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus, Ele merece. Eu quero agradecer a todos os visitantes que estão aqui, principalmente a mãe do Maurizan. Aí, ó, que orgulho ter um filho pastor, né? Essa pessoa, né? Tá aqui. Quem recebe ela diz amém. Ela é bem-vinda. É em nome de Jesus. Essa igreja te ama. Bate palmas agora. Irmãos, pega a tua Bíblia no livro aí, ó, de São Mateus 22, versos 14. São Mateus 22, versículo 14. Estava lá em casa pensando, foi um dia corrido, aí Deus me deu a revelação, quer falar aqui de novo, vamos falar aqui sobre quem são os escolhidos, amém? Agradeço os irmãos que estão transmitindo no interior das igrejas pentecostais do Filho de Deus, esse culto maravilhoso, irmão André e todos os irmãos e irmãs que estão transmitindo. Eu acredito que o irmão João convencional e os irmãos e irmãs que são de outro ministério, que estão nos ajudando, divulgando a sã doutrina do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, amém, igreja? Deus é bom, não é? Vamos ler? São Mateus 22, versículo 14, olha só o que diz aqui: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a sua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez sobre escolhido. Olha, irmãos, essa pregação vai ser um pouco diferente. Eu quero que você entenda a diferença entre o escolhido e o chamado. Vamos falar primeiro sobre um homem que estava numa cidade acostumado a adorar a imagem de escultura, né? Nosso irmão, nosso pai na fé, Abraão, como diz a Bíblia, né? Abraão, irmão, ele estava ali e havia diversas imagens de escultura. E ele olhou para aquelas imagens e disse: deve ter um Deus aí que eu possa adorar, que eu não vou adorar essas imagens de escultura. Naquela hora, chamou a atenção de Deus, e Deus lançou uma promessa: eu vou dar uma terra para você que manda leite e mel. Então ele não só ele ouviu, como ele creu. Ele pegou tudo que ele tinha ali, a família dele, e foi rumar atrás dessa promessa. Levou até o pai dele. O pai dele já idoso falou: não, eu vou também. A Bíblia diz que no caminho o pai dele morreu, ele sepultou o pai dele e continuou atrás dessa promessa que Deus fez para ele. Mas eu quero chamar a tua atenção para um algo: ele não aceitou adorar deuses estranhos, mas apenas o Deus do céu. Glória a Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos que faz o escolhido ele ser diferente. Deus o chamou naquele momento para uma missão. E com o decorrer dos anos, irmãos, aquela pessoa que ela é chamada, ele tem diversos tipos de luta, provação, tentação. E Abraão passou por tudo isso. Então, depois de Deus ter chamado ele, pela fé dele, chamou a atenção de Deus. Com o decorrer de muitos anos depois, ele estava na mesma fé, adorando a mesma doutrina e o mesmo Deus que chamou ele. Então, Deus chamou e escolheu porque ele perseverou. Então o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é Abraão, que foi chamado e depois foi escolhido pela sua perseverança. Irmãos, mas muitas pessoas Deus chamou, não perseverou e não foi escolhido, como o rei Saul. Nós vemos que na Bíblia, a Bíblia cita que ele foi o primeiro rei. Nós falamos sobre isso aqui. Ele foi ungido, Deus chamou ele para uma grande obra, mas depois ele deixou de perseverar. Pastor, o que é esse negócio de perseverança?
é continuar obedecendo a voz de Deus. Esse homem não perseverou. Ele se entregou ao dinheiro, se entregou à luxúria, se entregou à ira, se entregou ao mal. A Bíblia diz que Deus enviava um espírito mau para atribular aquele homem que não tinha mais a proteção de Deus para a sua rebeldia. Quem entendeu, bate palmas na glória a Deus. Então, o que aconteceu com esse homem, pastor? Olha, quando uma pessoa Deus chama e ele se corrompe, Deus chama outro e coloca no lugar dele, se ele não quiser se arrepender. E Saul, o rei Saul, ele não arrependeu. Ele não quis se arrepender. Quando a pessoa está no erro, está no pecado, quantas vezes Deus usa pessoas para falar com ele? Quantas vezes o próprio Deus toca nele para que se arrependa? Pastor, qual foi o maior pecado desse homem? Avareza, desobediência. Então esse homem, irmão, ele estava totalmente fora de si, porque o Espírito do Senhor não habitava nesse homem mais. E a Bíblia diz que Deus escolheu um outro, Davi, no seu lugar. Deus chamou Davi, um homem reto, que tinha um coração segundo o coração de Deus. E bate palmas da glória a Deus aí. Então Saul, irmão, ele não quis ser escolhido porque ele foi desobediente. Em alguns países no passado, existia uma regra de famílias ricas, enquanto os filhos eram desobedientes, eles deserdavam o filho, sabia disso? Quer dizer, não tinha direito de herança. Hoje, no nosso país, não é assim, né? Por algum outro motivo, a pessoa não herda, mas é outras coisas para lá que nem convém dizer aqui. Mas, o que acontece? Esse rei Saul, ele foi deserdado, porque ele desobedeceu a Deus. A Bíblia fala sobre os filhos de Deus e os filhos bastardos. Os filhos de Deus são os que obedecem à Bíblia, que obedecem à voz de Deus. Os bastardos são filhos ilegítimos. Em outros lugares da Bíblia chama eles de filhos do diabo, porque querem satisfazer a própria vontade do inimigo, mas não faz a vontade de Deus. Quem bate palmas na glória de Deus? Então, o que eu quero dizer? Você fica aí pensando, não, Deus tem um plano na minha vida, depois eu me conserto. Olha, vai chegar um tempo em que Deus pode jogar você para o campo e colocar outro para fazer a obra no seu lugar. Ou até mesmo como aconteceu com um certo irmão, né? Um certo irmão era tão usado por Deus, e um belo dia resolveu pecar. Um belo dia resolveu parar de jejuar, orar, parou de se humilhar. E ele era muito usado em sinais, esse irmão. E ele foi ficando distante de Deus. Aí ele tinha as concentrações marcadas, os lugares de ir. Deus usou ele e vai. Deus me usa de qualquer jeito. Aí um dia ele estava no seu quarto, levantou de madrugada, um anjo do Senhor desceu e disse: olha, o Senhor manda falar para ti, eu não te uso mais. E ele ficou, mas como assim? E foi embora. Irmão, é como um veículo que você abastece e ele vai rodar até o combustível acabar. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor nosso, está com enfermidade, tem que fazer um tratamento. Ele falou: pastor, como é que faz? Eu tenho que jejuar, eu jejuo quase todo dia, agora por causa dessa enfermidade eu tenho que fazer um tratamento, eu vou ficar durante um certo tempo sem poder jejuar. Aí ele falou: o que o senhor me disse? Eu falei assim: é por isso que existe um estoque de jejum no céu. Falei: viu, irmão, é isso que eu tenho ensinado para as pessoas. Pessoa que não jejua porque é preguiçoso, pessoa que não ora porque é um morto vivo, não quer orar, não quer jejuar. Então você tem que orar e jejuar hoje, amanhã, porque o dia que você tiver um problema e não puder, você tem estoque de jejum no céu. Isso é o que aconteceu com esse irmão. Ele tinha um certo estoque, e mais um dia se acabou. É como você quiser plantar. Se você plantar todo ano certinho, você tem que colher, tem ou não tem? Se você não plantar, você não vai colher. Então esse cidadão começou a orar, pedir perdão para Deus, ficou ali de jejum alguns dias, até que o anjo voltou e disse: agora o Senhor disse que volta a te usar. Você se humilhou e voltou a buscar a face dele. Então o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que Saul pensou que era a bolacha mais gostosa do pacote. Eu sou o rei, não tem outro.
eu que mando, desmando aqui, Deus me ungiu. Tem esse negócio também, né? A pessoa se achar, não, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou ungido, mas é rebelde, porque até o diabo foi ungido, mas é um rebelde. Então não tem esse negócio de querer colocar assim, não, eu sou isso, eu sou, você não é nada. Quem é tudo é Deus. E você só pode ser alguma coisinha se você obedecesse Deus. Fora isso, você não pode nada e você não é nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Um certo irmão me perguntou: Simão Duarte, está vendo aquele irmão ali? Estou vendo. Aquele irmão, quando era da igreja de sã doutrina, ele orava e paralítico levantava. Agora ele está no ministério aí e Deus não usa mais ele. Eu disse, é porque ele não obedece mais a doutrina. Ele é verdade mesmo, ele está com a televisão na casa dele lá. Isso aí que dá. Não tem como Deus usar vaso sujo. Deus usa o vaso limpo e cheio do seu espírito. Quem entendeu diz amém. Então às vezes a pessoa quer se segurar num cargo ou em alguma coisa que Deus fez. É igual o museu, veio do passado, né? É igual Israel. Israel, antigamente, se você ver a história dele, dá até medo de enfrentar aquele povo. Mas o que Israel é hoje? É um povo desobediente, que vão ser salvos por outro meio, por outro motivo, por outro instante. Porque hoje, irmão, só é salvo quem aceita Jesus e aceita a doutrina de Jesus. Não tem outro tipo de ser salvo. Não tem jeito. Mas Jesus tem promessa na vida de Israel, como tem promessa na vida de todo mundo que está aqui que não serve a Deus. Mas o seu tempo vai se acabar. O seu tempo está se acabando. Se você der ouvido à voz de Deus, a coisa pode mudar. Aquela velha história. Um dia eu estava conversando com meu cunhado, ele falou assim: pastor, você já reparou um negócio? Eu falei: o que é? O cabo é mau, o cabo mata, o cabo rouba, trafica, e quando morre, as pessoas dizem: nossa, mas era tão bom. Não existe isso. Mal é mal, ruim é ruim, bom é bom. Então eu quero que você entenda uma coisa: Saul, ele se rebeliou como Satanás se rebeliou contra Deus e perdeu a salvação. O fim dele foi se lançar-se contra a sua própria espada, ou seja, se matou e perdeu a sua salvação. Agora Davi foi chamado também, foi escolhido. Porque quem é escolhido? Aquele que se faz ser um escolhido pela sua obediência e perseverança na sã doutrina do alto. Nós vemos que Davi era um homem do campo, simples, e mesmo depois que ele foi levantado a rei no lugar de Saul, continuou sendo humilde, continuou perseverando. Pastor, mas Davi não foi aquele lá que pecou? Esse sim, mas presta atenção numa coisa: você pode até pecar, pode até cair, mas se você se arrepender, Jesus te move de íntima compaixão de ti, te lava com o sangue dele e te põe de pé. Só que esse negócio de meias verdades com Deus não funciona. Esse negócio de falsidade, de se achar demais, não funciona com Deus. Você sabe onde você caiu, você sabe onde você errou, você sabe se você está correto com Deus, se você não falou mal de ninguém, não se levantou contra ninguém, você sabe da verdade. Mais do que nunca você e Deus sabem. Porque hoje existe um tal do espírito da soberba, que é o mesmo que estava em Saul, que infelizmente deixa a pessoa cega. O que é uma pessoa soberba? É aquele que não aceita a verdade, não aceita estar errado. Sempre que você mostra, você errou, ele tem que inventar uma historinha por cima de todos, se achando melhor. É praticamente uma pessoa que na sua mente não erra. Como diz Jesus: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou na presença de Deus, me diga. Todos nós erramos. Davi também errou, mas ele se arrependeu. Aleluia. Nós temos referências bíblicas que Davi foi salvo porque ele tinha um desejo de ser salvo. O crente que ele é escolhido, irmão, ele quando ele erra, é aquela dor no coração, não é? Aquela vontade de chorar, é um arrependimento tão repentino, assim, uma coisa assim que você não sabe onde enfiar a cara. A verdade é essa. Porque é um crente de salvação.
O crente salvo, irmão, o crente escolhido é aquele que ele sempre está preocupado com a sua salvação e a salvação dos irmãos. Mas ele sabe que ele não pode vender um produto que ele não tem. Porque quem está em pecado, irmão, não pode vender não pode dar salvação. Não tem Jesus para oferecer, não tem. Não adianta a pessoa falar, ah, pastor, eu sou crente, mas está com a boca cheia de batom, está mentindo, jogando o jogo do bicho. Você não tem salvação, porque a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, a nossa Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. É a Bíblia que diz. Olha a diferença de um rei para o outro, olha a diferença de Davi para Saul. Davi se arrependia, ele se compadecia dos outros. Então é diferente, irmão. Quem tem um espírito, ele é totalmente diferente a sua vida. Ele pode ficar com raiva por um instante, mas aquilo sai do coração dele, porque ele é um crente de salvação. O perfil dele é um perfil de salvação. Qual é o perfil de um crente salvo? Tem compaixão dos outros, é misericordioso, tem paciência, não guarda mágoa nenhuma no seu coração, é cheio do Espírito, medita na Bíblia noite e dia e ora e jejuma constantemente. Esse é um crente diferente, igreja. Agora o crente vingativo, o crente mau que se alegra pelo mal feito do outro, está longe da salvação, está longe de ser salvo. O crente verdadeiro, irmão, ele quer pregar a verdade, mas ele tem que viver a mesma, porque ele não consegue pegar aquilo que ele não vive. Bate palma na glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, olha a diferença. Olha a diferença dessas duas situações que eu mostrei para vocês aqui. Olha a diferença de Moisés, um homem que foi chamado. Moisés estava passando e ele viu uma sarça ardente. O que quer dizer isso? É como se fosse um pé de manga que o fogo pegava e não queimava. Vamos falar aqui na língua brasileira mesmo, né? É como se o cidadão, como se o senhor Olímpio estivesse passando, né? Ah, o senhor Olímpio está passando, né, atrás das vacas dele, né? Não tem mais vaca não, mas tinha. Está passando, é como se ele está lá atrás da vaca, o Gabriel ficou dormindo, aí lá vai, ele está fazendo almoço, e ele, ó, tem que atrás das minhas vacas. Aí lá vai o irmão, de repente ele vê um pé de manga pegando fogo. Opa! O pé de manga está pegando fogo, mas não se acaba, não tem nem fumaça. Ele já percebeu que tinha uma coisa de Deus ali. Ele já tirou sua sandália, aquele lugar santo, né? E foi descalço mesmo. E aí a sarça ardente, Deus estava nela e falou com ele, deu para ele uma missão, um chamado. E ele falou: o quê? Vou largar tudo e vou atrás daquilo que Deus falou para mim fazer. Mas Moisés tinha uma diferença, tinha um problema, né? Senhor, também tem um problema, senhor, mas isso não é muito problema. Mas o nosso irmão Moisés, ele era gago. Deus, eu sou gago, como é que eu vou falar lá com o faraó? Não, o faraó naquela época é comparado como se fosse uma grande potência hoje, como se fosse os Estados Unidos. Entendeu? Deus mandou um homem lá, se mandar você falar lá como é que chama o presidente dos Estados Unidos? É Biden, é? É Biden, né? Aquele velhinho. Aí, olha, eu quero que você libere tal fulano aqui no seu país para mim. É muita fé, não é, irmão? Mas Moisés, ele tinha fé, mas ele ficou com medo. Olha, eu tenho um problema na fala aqui, como é que eu vou falar? Eu peço ao Senhor que o meu irmão vá comigo, meu irmão fala bonito, Arão. Mas fez a obra de Deus. Por que eu estou falando isso? Às vezes Deus te chama, Deus te escolhe para uma grande obra e você fica inventando desculpa. Quantas pessoas é revelado a Deus, tem uma obra na sua vida? Ah, depois eu aceito Jesus. Já pensou se Moisés falasse isso? O que Deus ia fazer? Fica aí, Gabrieltão, vou escolher outro, vou pôr no seu lugar. É assim que Deus faz. Por que eu estou falando isso? Um certo dia, um cidadão falou assim: irmão Eduardo, não vou morrer agora. Por quê? Porque Deus revelou que tem grande obra para o internet. Então vou beber umas cachaças, vou fumar umas maconhas, vou para o forró, e até hoje está lá. E eu não vou morrer. Eu falei assim: rapaz, da onde você tirou isso? Ele falou: quem tem promessa de Deus não morre. Eu falei: peraí, irmão, você está enganado. Você está enganado. Isso aí se cumpre na vida daquele que está em obediência.
É diferente. Você está em rebeldia, você pode morrer agora e Deus coloca outro no seu lugar. Não existe um negócio, eu estou predestinado a ser salvo. Não existe isso. Tira isso da sua cabeça. Tira esse calvinismo da sua mente. Isso é mentira. O crente se faz salvo se ele se fazer escolhido. E Deus só te escolhe se você se arrepender e andar de mão dadas com Deus em santidade, de corpo, alma e espírito. Se você estiver em pecado, mesmo que seja pequenininho como uma pulga, como um fio de cabelo, você nunca será salvo, porque no céu não entra pecado. Quem bate palma, né, glória a Deus? Então Moisés, ele colocou os seus pontos fracos e pediu a Deus, com toda a educação: Senhor, eu posso levar fulano, Senhor, eu posso fazer assim. Vai, pode ir então. Cumpriu o ID de Jesus, o ID de Deus, a obra do Senhor, por intermédio desse homem que viu Deus face a face, como era dizendo, de costa, né? Mas viu. Então o que acontece? Tem gente que põe tanta desculpa: ah, eu estou tão triste, ah, aconteceu isso. Para com isso. Olha a situação desse homem. Olha a situação de Abraão, que saiu lá da terra dele. Ele tinha uma cama quentinha, ele tinha um rebanho bonitinho, o homem tinha dinheiro, vamos dizer assim. Mas ele ouviu a voz de Deus primeiro porque ele chamou a atenção de Deus. Deve ter um Deus no céu que eu possa adorar. Então ele ouviu, ele falou, Deus prometeu e ele foi atrás da sua bênção. Quantos aqui Deus está te chamando para evangelizar na rua e você não vai? Ah, se o irmão fulano não for, ah, se o pastor não for, eu não vou. No começo dessa obra, irmão, não podia berrar um demônio na casa dos outros. Pastor, vamos lá, o demônio caiu. Ô irmão, vai lá você. Você não é de Deus? Não, pastor, eu não tenho essa fé. Peraí, você não é de Deus? Você não tem o mesmo espírito que eu tenho? Então vai de Deus, sei lá, contigo. É assim que funciona. Eu me lembro, irmão, quando caiu um demônio: ô irmão, vai lá, expulsa o demônio lá. Ah, eu não posso. Ah, não sei o que. Ah, vou ter que ir lá de novo. Irmão, nós temos o mesmo espírito, servimos o mesmo Deus e obedecemos a mesma doutrina. Vai, e Deus vai te usar como Ele me usa. Então, irmão, Moisés, ele obedeceu, ele foi. E tudo aquilo que Deus usou ele para falar no Egito, até hoje é falado. O que o Deus de Israel fez no Egito para libertar o povo 400 anos cativo e prisioneiro. Deus não pode te usar não? Deus não tem uma obra na tua vida não? Será que você não pode se pôr de pé, atravessar essa barreira que te impede de pegar a sã doutrina, de pegar a verdade? A sua esposa não pode te dar salvação, o seu marido não pode te dar salvação, os filhos não podem dar salvação, mas Jesus pode. Se você quer morar na glória, se você quer morar na Nova Jerusalém, se faz um escolhido, obedecendo, se mantendo distante do pecado. E seu tempo está acabando. Milhões e milhões de pessoas morreram na pandemia. Pessoas estão morrendo de dengue. Pessoas estão morrendo de acidente de carro. Será que você hoje está pronto para se encontrar com Deus? Como é que está a tua vida? Quanto tempo que você não tira um jejum para Deus, uma campanha de jejum? Quanto tempo que você não derrama o teu coração em oração? Ah, eu estou muito triste. Triste é uma alma se arder no fogo do inferno eternamente. Isso é que é triste. No inferno ninguém se governa. Eu quero que essa noite você se faça um escolhido, obedecendo a sã doutrina e fazendo a obra do Senhor. E bate palma da glória a Deus. Uma certa pessoa disse: meu pastor falou que a doutrina é para ser pregado uma vez por semana, o resto da semana é só benção. Não, irmão, na igreja pentecostal do Filho de Deus a doutrina é todo dia, 7 vezes por semana. Amém? Se tiver 3 cultos pegando doutrina, mas com sabedoria e amor pelas almas, ensinando o que é verdade e o que é mentira. Então, meu irmão, o escolhido ele gosta de pregar a verdade. O escolhido ele não prega culto de prosperidade, ele prega a salvação, ele prega Jesus. Ele vai atrás das almas, ele quer ver as pessoas bem, ele quer ver o nome das pessoas escrito no livro da vida. Então eu sei que aqui tem homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades, aliás, para que fique claro,
Moisés começou a obra já meio velhinho, né? Já estava meio que chegado na idade. Então não tem idade para aceitar Jesus. É novo, é velho. Todo dia tem que aceitar Jesus. Se Deus tem uma obra por seu intermédio e você der lugar, vai se cumprir. Amém? Você tem que dar lugar. Esse homem fez a obra de Deus. Esse homem ficou no deserto ali, passando luta com aquele povo. Mas o que Deus fez por intermédio desse homem ficou para a história, para todo mundo ver. Será que você é diferente? Ah, eu não dou conta, pastor. Eu não tenho leitura. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Ué, Pedro também não sabia. Mas Deus não falou que ele ia ser o primeiro pastor da história lá no Novo Testamento? Por uma pregação desse homem douto que não sabia ler nem escrever, se converteu 5.000 homens. Por um indouto, uma pessoa que podemos dizer ignorante. A pessoa pensa assim: não, para ser pastor tem que ser teólogo. Eu não sou teólogo, e nem você, e nem perco meu tempo com isso. Meu negócio é bibliologia e joelhologia. Esse é meu negócio. Amém? Uma certa feita eu estava pregando, tinha um pessoal bom, assim, uma multidãozinha até boa na época. E a pessoa disse assim, uma pessoa perguntou à minha esposa: o seu marido fez teologia aonde? Em nenhum lugar. Aí ela me perguntou: o senhor nunca fez teologia? Eu falei: jamais. Como é que você sabe disso? Pelo Espírito, pela leitura da Bíblia. Então não precisa disso não, igreja. Tem gente que fala: ah, eu tenho vergonha de pregar o Evangelho. Peraí, vergonha de pregar o que, Evangelho? Tem pessoas aqui, irmão, que quando estava no mundo tomavam uma caninha, duas, e ia dançar forró e sumia a vergonha, né? Tem uns irmãos que pintavam uma maconha e ficavam doidos. Vou lá naquela menina lá. Não tinha vergonha. Agora, para Jesus, irmão, se você tem vergonha, se você se acha incapaz, se enche do Espírito do Senhor e vai lá. Deixa Ele te usar. Aos tímidos não será dado o reino de Deus. O tímido, irmão, é nessa parte de pregar o Evangelho. Um escolhido, irmão, ele prega o Evangelho. Ele tem prazer de obedecer o Evangelho. Ele tem prazer de dizer: eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho televisão. Ele tem o prazer de dizer: eu prego e vivo a Bíblia. E bate palma na glória a Deus. Quem recebe essa palavra diz amém. Amém. Deus é bom, não é? Eu acho que agora é tempo de muita gente consertar. É tempo de muitas pessoas aceitarem a Jesus essa noite. O tempo está se acabando. Uma certa feita, uma pessoa disse assim: eu sou novo, vou aceitar Jesus quando estiver mais velho. Será que vai ter tempo? Olha, irmão, morre mais gente nova do que idoso, sabia disso? Está morrendo muito mais gente nova, que pensa que eu vou viver muito tempo. Só Deus sabe. Só Deus sabe quanto tempo você vai viver. E tem pessoa que diz assim: ah, mas eu tenho tanto tempo. Eu ouço falar que Jesus vai voltar e Jesus nunca voltou. Eu vejo a minha avó falar, eu vejo os outros falar e nunca voltou. Graças a Deus, né? Que não voltou ainda para você. Mas imagina que uma pessoa hoje, ela morre. Aí você, quando morre, a pessoa quando morre com Jesus, é bênção. Mas sem Jesus, ele tem que dar conta do que fez a vida toda. Então, de um certo modo, Jesus voltou para ele. Porque a Bíblia diz que enquanto a vida ainda há esperança. Então a pessoa, quando ele morre sem Jesus, ele tem que prestar conta do que fez a vida toda. Ah, eu ia aceitar, mas não deu tempo. Então não tem esse negócio. Você vai ter que se justificar perante o tribunal de Cristo. Eu te dei uma vida. Deus vai te dizer, Jesus vai te falar. O próprio Cristo vai dizer: eu te dei uma vida para você pensar. Eu te dei um tempo para você pensar. E você perdeu o tempo com bebida, com discórdia, com briga, com violência, com arma de fogo, com droga, com prostituição, com adultério. E você não me aceitou e não deu valor ao sangue derramado na cruz do Calvário. Então, irmão, o escolhido, ele obedece. O escolhido, ele quer salvação. Eu conheço um homem que faz parte do nosso ministério. E ele me contou, ele é um senhor bem idoso. E ele me contou uma história que eu segurei para não chorar.
cresceu num berço católico na época, e se casou, teve filhos. Mas um dia ele sentiu algo forte, uma pessoa convidar ele para ir para a igreja. Mas ele foi para a igreja. Quando chega lá na igreja, ele disse para a mulher que ia, a mulher não quis ir, né? E ele sente aquele toque na palavra de Deus, levanta a mão e aceita Jesus. Vai embora apressado para dizer para a mulher que agora é crente. Esse irmão da nossa igreja é verídico, viu? Vou ver se ele grava esse testemunho depois. Ele me contando, para o interior de Minas Gerais. Olha, pastor, quando eu chego em casa que eu digo para a mulher, eu aceitei Jesus, sou crente. Ela disse, ah não, você é crente. Pegou as coisas e foi embora. 15 anos naquela época eu conversei com ele que a mulher tinha ido embora, largou ele sozinho. Ela disse, ainda disse para ele, ou Jesus ou eu. Ele disse, Jesus. E ela foi embora e nunca mais voltou. Porque o que ele sentiu, irmão, foi uma coisa diferente que só o escolhido sente. Às vezes você pensa, eu não dou conta de viver sem a mulher, sem o marido. Eu não dou conta de viver sem Jesus. Porque só Ele garante a salvação. Esse homem é firme, ele é um idoso, é aposentado firme no nosso ministério. E a história dele, eu fiquei muito comovido com a história dele. Na época eu tinha uns 15 anos, deve ter uns 20 agora, né? Tem muito tempo que eu vi ele. Mas olha que história bonita, irmão. Por que ele fez isso? Porque ele se fez escolhido. O escolhido, irmão. Tem pessoa que pensa assim, Deus escolheu o irmão ali, o irmão de Isaí é escolhido para a salvação. Deus escolheu ele, não. Ele se fez escolhido porque aceitou Jesus, aceitou a doutrina e persevera na sã doutrina. Então ele se fez o escolhido. Então o que Abraão fez foi isso. O que Moisés fez foi isso. O que Davi fez foi isso. Perseverar na sã doutrina. É a irmã que não corta o cabelo, não arranca a sobrancelha. É o irmão que abomina todo tipo de jogos, todo tipo de pecado, todo tipo de mentira. É o irmão que realmente fala, não, eu tenho que obedecer essa doutrina, porque eu sou fanático pela minha salvação. Então para um pouquinho para pensar. Será que você vai trocar essa salvação por um momento carnal, passageiro? Então se faça um escolhido, refreia a tua língua. Para de ficar olhando coisas pecaminosas. Então eu quero que nesse momento você reflita mais uma vez na tua vida, na presença do Altíssimo. Ninguém pode dizer que eu nunca errei, mas podemos dizer, em nome de Jesus, eu me arrependi e não erro mais. Um bate palma na glória a Deus. Só para terminar a pregação, nós temos um período na Bíblia chamado dos libertadores de Israel. Quem já viu, diz amém. Os libertadores são um período ali onde grandes pessoas foram levantadas por Deus para libertar Israel, que estava cativo, né? E um desses foi Sansão. Quem já viu a história de Sansão diz amém. Irmão, a história de Sansão eu vou resumir. Foi de um homem que nasceu por um mistério, porque a mãe não podia ter mais filho, não podia ter filho, na verdade. E Deus revelou, mandou o anjo que ele seria o libertador de Israel. Só que Deus, ele tinha um segredo com Sansão, que todos sabemos que era o cabelo. Mas o diabo, ele é tão astuto, ele é tão sem vergonha, né, Satanás? Pode falar mal dele, ele merece. Que ele fez de tudo para que Sansão falasse com a sua boca para o mistério, para que isso fosse esparramado e ele quebrasse a sua aliança com Deus. Irmãos, quantos irmãos aqui prometeu ser fiel na doutrina e quando descobriu a verdade não são? Quantos irmãos e irmãs, principalmente irmãs, quando vai dar a luz, né, irmã? Vai dar a luz, mas as irmãs, quando está perto da luz, é tanta promessa que faz. Eu já vi irmãs, minha filha ou meu filho vai crescer na sã doutrina. A partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Você quer ver a pessoa fazer muita aliança com Deus? Ou quando pega o avião e ele começa a sacudir lá no alto. Meu Deus, a partir de hoje eu não falo mais que o pastor Duarte é feio. Faz promessa de tudo quanto é jeito, para o avião não cair, né? Mas enfim, Sansão, ele abriu sua bocona. Crente conversador só se dá mal.
Se você tem um mistério com Deus, fica calado. Eu tenho coisas que Deus me falou que eu nunca falei para ninguém, não vou falar. Pronto, não vou falar. Mas tem gente que fala. Sansão foi seduzido. Porque o homem ou a mulher, se ele tiver um ponto fraco, como Sansão tinha, nós sabemos qual é para ele começar a orar, pedindo a Deus que liberta ele desse mal. É ou não é, igreja? E Sansão foi seduzido. Sansão abriu a boca e o inimigo pegou Sansão. E Sansão foi trabalhar como se fosse um animal de carga. Mas um dia Sansão começou a pensar, estava cego dos dois olhos, e começou a pedir misericórdia a Deus. Começou a pedir perdão ao Senhor. E aquela aliança que foi quebrada foi restabelecida, porque ele se humilhou. Irmão, não tem nada mais bonito do que uma pessoa se humilhando na presença de Deus. Reconhecer que errou. Agora, aquele que não reconhece, infelizmente, não tem nada a fazer com esse cidadão. É um Saulzão da vida. Mas Sansão foi diferente. Deus restabeleceu a aliança que tinha com ele. Ele morreu, mas quem morre cheio do Espírito morre salvo. Então olha a diferença, irmão. Deus deu uma missão. Deus chamou ele e ele se fez escolhido, porque no finalzinho da sua vida se humilhou ao Deus Altíssimo. Então, irmão, nós temos que fazer nos humilhar. Pastor, mas eu estou correto com Deus. Se humilha, para que o diabo não te seduza e te engane. É assim que funciona. Ore em favor daquele que caiu, para que Deus venha levantar, para que Deus venha pôr de pé. Não fica caçoando, não, o irmão caiu, a irmã não fica sorrindo não, porque amanhã pode ser você. Peça a Deus misericórdia, chama aquele irmão, dê um abraço nele e diga: olha, irmão Rogério, vou fazer uma campanha em seu favor para tu levantar a mão e aceitar Jesus. Vai lá. O Rogério está ali, está me olhando assim com um olhar meio estranho, né? Achei que eu tinha esquecido, né? Jamais, você mora no meu coração aqui, ué. Jamais. Eu acho que esse ano sai, né, irmão? Eu acho que o Rogério é escolhido, né? Eu já vi ele falando para os crentes rebeldes, uns trem meio pesado aí. Eu acho que Deus está fazendo a obra. Quem crê diz amém. Amém. Meu Denise está no jejum, na oração aí, tem tantos anos. E bati palma na glória a Deus. Então, irmãos, Sansão se arrependeu. Se arrependa dos seus maus caminhos. Consertai vossas veredas. Cadê aquele crente que acompanhava a oração da meia-noite? Agora nós temos 4 horários. Está caindo um pouquinho por alguns probleminhas de saúde aí. Mas já estou me recuperado. Estou recuperado já, tá? E não vai faltar mais não. Cadê, irmão, aquele crente fervoroso da oração? Aquela irmã que orava, jejuava. Tem que voltar, irmão. O jejum. Aqui tinha uns irmãos aqui que eu ficava até admirado. Não vou citar o nome que não convém. Pastor, ora para mim. Eu estou entregando o jejum agora, depois do culto. Estava olhando assim, nossa, irmão aí, daqui a pouco estão homeando. Tem irmãs também que eu observava de muita oração. Vamos perseverar, igreja. Vamos nos arrepender, vamos nos unir. Vamos fazer propósito. Senhor, eu vou deixar de ser um crente fofoqueiro. Deixar de ser um crente mentiroso. Quando eu ver um irmão caído, eu vou estender a mão e vou oferecer uma campanha. Vou ajudar esse irmão, vou ajudar essa irmã a se pôr de pé. Faça isso, porque o escolhido, ele se compadece dos outros. Olha o irmão José ali, ó. Tá vendo o irmão José? Missionário Zé Omar. Até dente novo Deus deu para ele, você viu? E esse irmão, quando vinha para a igreja com o ninho, lembra do ninho, irmão? Tá lá, fazendo aula. Quantas pessoas me chamavam? Esse irmão José é um rebelde. Muitos irmãos, irmão José é rebelde, né? Deixa ele quieto, irmão. Um certo irmão falou dele, do irmão Francisco na época. Eu disse: irmão, fica quieto. Ah, pastor, porque são rebeldes e não querem obedecer a Deus. Eu falei: irmão, amanhã você pode ter caído e eles podem estar de pé. Cumpriu o impacto do irmão José. E agora? Irmão, o crente de salvação, ele tem visão de águia. Cada detalhe daquela pessoa que está fora de comunhão, ele observa e fala: peraí, isso pode mudar a qualquer momento. Olha o irmão Rogério aí, igreja, 12 anos vai fazer a igreja, ele que fez esse altar, ele que ajudou aqui, rebocou parede.
Quantas pessoas falam, ah, Rogério não tem jeito. Tem, irmão. Porque conta a vida é a esperança. Tem, sabe por quê? Porque a pessoa pensa que ficar o dia inteiro de jejum é um grande sacrifício, mas a Bíblia diz que não. É o culto racional, isso ele está fazendo. Saiu da casa dele para glorificar o Senhor aqui, para ouvir a palavra aqui. Ele disse que não vinha, eu falei assim, vai sim, Rogério. E ele está aqui, ó. Tá vendo? Já está melhorando, né? Nem o pai dele está controlando ele, mas Deus está me dando graça. Me bati palma na glória a Deus. Amém, igreja? Levanta a tua mão e fala, Jesus, eu sou um escolhido para morar na glória. Me bati palma na glória a Deus. Jesus está me revelando.